minha alimentação, meus treinos, meus cardios. O estradiol, o ideal é que você use ele de manhã. Que é o DHA? Lá buscar o bonito, já deveria estar fazendo uma reposição hormonal. Tem dificuldades de fazer o jejum. Já estão vendendo enfeites de Natal. Aí hoje valeu a pena, hein? Por fatia tem só 10 gramas de carboidrato. Bom dia, gente, bom dia e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô toda descabelada, acabei de soltar o cabelo que tava preso. Bom, começando pra vocês mais um vlog 48 horas nesta quinta-feira, vamos ver que dia é hoje. Dia 19 de setembro, 7h55 da manhã. Vocês viram que eu acordei, eu fiz o meu cardio em jejum e já fiz um treino, gente. Isso aconteceu essa semana, na segunda-feira. Acho que foi na segunda-feira. Eu fui fazer o cardio e me deu vontade de fazer o treino de superiores em jejum. E eu fiz. E aí eu gostei, gente. Antigamente eu fazia muito isso. Eu gosto de fazer isso no inverno. Mas eu tô sentindo essa vontade, sabe? E aí... Mas só o de superiores por enquanto. E aí hoje eu fiz a mesma coisa. Fiz até barra, vocês viram? Mas enfim, gente, é isso. Começando o dia aí já com tudo, já treinando. Quais são os planos de hoje? Hoje, sendo quinta-feira, geralmente a gente tem trabalho, né? Na verdade, a gente não tem nada confirmado ainda, apenas rumores, tá? Então, assim, vou trazer vocês junto comigo durante essas 48 horas, 2 dias com a tia Rê. Sempre compartilhando muita coisa boa aqui com vocês, além da minha rotina, né? Minha alimentação, meus treinos, meus cardios, minha rotina do dia a dia, rotina de trabalho. E vamos ter também muitas conversas boas. Quero falar sobre pré-menopausa, sobre menopausa, entre outras coisas, tá? Então fiquem aqui comigo. Eu já acabei de lavar o rosto, ó. Acabei de lavar o rostinho. E vou passar agora. Vou passar o skincare. Geralmente essa hora eu não passo, né? O Fernando saiu, foi levar o Cauã pro trabalho. O Cauã arrumou um trabalhinho extra. Às vezes ele faz, né? Uns trabalhos. Até uma moça perguntou. O Cauã ainda não trabalha? Gente, lógico que ele trabalha, né? Ele, na verdade, ele faz coaching online também. E ele tem clientes, viu, menininho? Faz o dinheirinho dele. Tem clientes. E quando aparece algum extra, algum bico de alguma coisa, ele faz, entendeu? E é isso. E aí tem esse trabalho dele hoje. O Fernando foi deixar ele lá. Eu não sei se o Fernando já foi treinar direto.
Será que ele foi? Não sei, porque ele ainda não chegou. E aqui pertinho, o Cauã vai trabalhar mais ou menos. Enfim, não sei. Mas o meu treino, pelo menos, já está pago. Ah, gente, tô passando aqui, ó, o hidratante. Eu passei o sérum da Ordinary. E agora tô passando o hidratante antioxidante da Salve, que vocês sabem que tem link na descrição do vídeo pra vocês, tá? É isto. E vou passar também o hidratante labial. O que eu preciso passar, que eu tava esquecendo, é a minha reposição hormonal de estradiol, né? Não podemos deixar de fazer. Ainda tem, estou usando até o fim. Já comprei um outro ali de uma outra marca, que não foi da clínica que eu peguei, gente. Porque essa clínica eu fiquei muito assustada no começo. Tanto que eu até fiquei um tempo sem usar, desisti, depois voltei. Porque tava me afetando meu sono, tava me dando taquicardia à noite. Mas isso é normal, esse efeito colateral, quando você inicia a reposição. Mas só que eu tava ficando, gente, eu cheguei a ficar 4 noites sem dormir, não tava aguentando mais. Aí eu desisti. Eles mandam passar a noite, eu mudei passando de manhã. Porque, na verdade, gente, o que acontece? O estradiol, o ideal é que você use ele de manhã. E a progesterona à noite. Só que isso aqui é um compound que fala. Eles fazem um tanto lá de uma miligramagem de estradiol junto com progesterona, que eu sou contra, tá? Então, eu não quero mais pegar deles. Eu peguei de um outro lugar, que é junto esse aqui, ó. Na Amazon tem esse aqui, viu, gente? Mas eu comprei direto do site deles. Ele é o Biest, que é o mesmo que tem nesse. Ele tem estriol com estradiol. Vou usar esse, no caso, para reposição. Para passar aqui, quando acabar aquele, eu uso esse aqui. E é isso. Bora que bora passar esse dia com a tia Rê. Eu não sei se eu tomo meu super coffee agora. Eu não sei se o Fernando vai vir, se ele não vai. Deixa eu decidir o que eu vou fazer. Meninas, olha a minha cara. Dormi, gente. Nossa, quanto tempo eu não fazia isso. São 5 para as 10. Ai, eu não sei quanto tempo eu dormi, gente. Acho que foi 1 hora, 1 hora e meia. Não sei. Eu acho que foi mais ou menos isso. Nossa, gente, um sono. Eu deitei um pouco pro Fernando. Eu falei, vou deitar um pouquinho. Mas sabe quando o seu olho vai fechando assim? E eu, assim, gente, eu tô esses dias precisando dormir mais, sabe? Só que aí eu fico aquele ciricutico de manhã, que era acordar cedo, porque eu gosto de acordar cedo, eu acho gostoso. Aí eu tava precisando, gente, de verdade, de dar uma descansada assim. Não sei se foi suficiente, né? Mas, enfim, já foi, gente. Foi gostoso, tava precisando. Levantei mesmo porque eu tava com muita vontade de fazer xixi, tava quase um xixi nas calças. Eu vou ter que levantar. E uma sede, nossa, gente, muita sede. Muita sede. E aí eu tomei água, tomei um copo de água e vou agora finalmente fazer meu super coffee pra acordar. Aquela hora eu não fiz, falei pra vocês, o Fernando não tinha ido pra academia, ele foi só deixar o Cauê e voltou, mas eu não fiz o café. Nossa, gente, tomei a lelé ainda, sabe? Eu acho que eu vou colocar o colágeno, eu tenho colocado de manhã o colágeno junto no meu super coffee. Porque eu vejo muitas mulheres aqui de manhã no café delas colocando colágeno. É lógico que vai quebrar o jejum, né, gente? Porque tem 80 calorias. Quantas calorias? 70. Nem tem assim. Eu vou explicar pra vocês depois uma coisa que uma médica que falou sobre jejum intermitente. Vou falar pra vocês sobre isso daqui a pouquinho. Vou primeiro preparar aqui e vou curtir meu cafezinho. Ai, meninas, agora peguem aí sua bebidinha preferida para o nosso momento mais gostosinho das nossas manhãs, das manhãs com a tia Rê, ou de qualquer horário que você esteja, que eu não sei, que talvez ainda seja de manhã, né? Mas dependente do horário, meninas, nós vamos explorar esse momentinho gostoso. Pega essa bebidinha preferida, seu cafezinho, quer que seja, e vem dar esse primeiro golinho comigo. Meninas, estou aqui numa paz tão boa. Agora já são 11 horas, gente. Eu não fiz nada ainda, assim, de importante. O que eu fiz? Eu li um pouquinho do livro, né? Mostrei pra vocês. Eu coloquei roupa pra lavar e pra secar o tapete do banheiro que eu lavei ontem. Ontem eu lavei meus banheiros, gente. Tá tudo ok, tá tudo em ordem essa casa, graças a Deus. Arrumei a cama agora. Também não gravei, gente. Esqueci. Eu tomei a lelé ainda. E eu acabei de tomar
o meu DHA. Que inclusive tem uma moça que comentou nos últimos vídeos, falou: Renata, fala sobre o DHA. Gente, o que é o DHA? O DHA, ele é um precursor de hormônio e ele já é produzido no nosso corpo, lógico, enquanto ainda não estamos na menopausa. Na pré-menopausa ele já começa a cair. O DHA, ele pode tanto produzir testosterona quanto o estrogênio. E eu até ouvi um podcast que foi ontem de uma médica falando que ela considera o DHA extremamente funcional e muito benéfico, principalmente na pré-menopausa. Gente, eu falo pré-menopausa, na verdade, seria perimenopausa, né? Tem até uma inscrita aqui no canal que sempre comenta nos meus vídeos que ela falou: Rê, fala sobre o climatério. Quando eu falo, gente, de pré-menopausa, eu tô falando do climatério, é a mesma coisa. É que eles começaram a inventar muitos nomes, então na verdade é perimenopausa. Então, o que seja, quando eu falar aqui pra vocês de pré-menopausa, eu tô falando de climatério, que é o período que antecede a menopausa, tá? Então, essa médica falou que ela acha que é muito mais válido usar o DHA na pré-menopausa, no climatério, do que para mulheres já menopausadas, na pós-menopausa, no caso, o meu caso. Porém, é assim, gente, vamos lá, vocês sabem que eu tava tomando a testosterona e já faz um mês que eu parei de tomar. Eu tava desconfortável com alguns efeitos colaterais. Em relação ao pelo, me incomoda muito. Apesar que agora eu tô fazendo a depilação a laser, eu acredito que isso já melhorou muito na axila, sem comentários. E tá melhorando no buço também. Mas me incomoda em relação a outras coisas. Eu acho que me deixa um pouco mais forte, né? Porque no caso, no momento, eu não estou tendo acesso à testosterona de gel, então eu estava fazendo ela injetável. Só que assim, gente, o efeito da injetável em mim é bom em relação a como eu me sinto. Me sinto sim com mais energia, com mais foco, mais disposição. Libido nem se fala, né? Mas assim, gente, eu tô há um mês sem a testosterona, não tô sentindo falta na libido. O DHA tem me ajudado. Eu tomo um comprimido por dia de 25 miligramas. Talvez ainda seja pouco pra mim. Eu tô assim, pensando em aumentar, em dobrar a quantidade para 50 miligramas. Principalmente depois de eu ter ouvido essa médica que disse que ela acha que talvez, ela falou não é para todos, mas para a maioria das mulheres já menopausadas ou pós-menopausadas não tenha tanto efeito quanto tem a testosterona. Ela fala que ainda prefere a testosterona no caso em mulheres que estão na minha fase, tá? Mas se você tá na pré-menopausa ou no climatério, isso aqui vai te ajudar na fadiga, vai te dar mais energia de disposição, vai ajudar demais na libido, na secura vaginal, tá? Em relação a evitar a osteoporose, a perda de massa óssea, tá? Vai te ajudar também. Eu vou ler aqui pra vocês alguns outros benefícios se faltou alguma coisa do DHA, tá? Que às vezes eu não consigo lembrar todos. Ele vai te ajudar na perda de peso nessa época da vida, obviamente porque você vai começar a ficar deficiente de DHA. Então você repondo ele, vai te ajudar aí na perda de peso caso você precise, tá? Ele ajuda a reduzir o estresse e a fadiga, é verdade, gente, porque ele também ajuda a regular o cortisol, tá? Ele alivia a secura vaginal, que eu acabei de falar pra vocês, melhora a libido, também falei. Ele tem benefícios na função cerebral e pode também melhorar a sua memória, tá? Ele ajuda na ansiedade, as mudanças, oscilações de humor e na depressão. Ele também ajuda a fortalecer os ossos, que eu acabei de falar, e também ajuda no ganho de massa muscular. Ajuda também a prevenir a pele seca, tá? Ajuda a prevenir a pele seca, cabelo seco e unhas quebradiças. Enfim, gente, eu acho que se você tem como ter acesso, tá, ao DHA, você está na pré-menopausa, no climatério, pode fazer reposição, conversa lógico com o seu médico, faça seus exames, veja a que ponto está o seu DHA e sua testosterona. E antes de ir para uma reposição de testosterona, começa com DHA, tá? E é isso, gente. Eu vou parar de falar agora. Ai, eu adoro ficar nesse sossego, gente, sem ter pressa. Eu tô adiantada com o canal, mas sim, eu vou começar agora uma nova edição. Na verdade, o que eu vou fazer agora, eu vou subir vídeo pro canal, tem um vídeo aqui pra subir prontinho. E vou depois já começar uma nova edição pra que eu fique mais adiantada ainda. Enquanto a gente não tem nenhum trabalho certo de fazer, eu aproveito esses momentos vagos e faço aqui o que eu posso fazer em relação aos trabalhos pra poder me adiantar em relação ao canal. Bom, meninas, eu tô indo buscar o Cauã lá no trabalho dele. Ele fez poucas horas hoje. Nos outros dias ele fez mais. Mas sabe o que eles tinham pra ele, tá ótimo. Aí ele ligou e o Fernando ainda não voltou do treino. Ele foi treinar com o Bill. Ele foi junto com o Bill treinar, então não vai dar pro Fernando ir. Eu vou buscar, entendeu? Vou buscar ele agora, exatamente agora.
E é isso, meninas. Eu quero fazer uma caminhadinha daqui a pouco. Eu tô começando a ficar com fome. Hoje eu fiz bastante jejum. Fazia tempo que eu não fazia isso. Mas eu vou falar pra vocês por que que hoje eu fiz bastante jejum. Ontem à noite, o Cauã inventou de comer crumble. Sabe aquele crumble cookie? Ele é viciado, gente. Assim, ele come geralmente com a namorada, né? Sempre comem juntos. Mas ele... Ai, mãe, queria comer antes de mudar os sabores da semana. Você não quer comer comigo? Assim, eu tava com um pouquinho de vontade. Mas a hora que ele me chamou, eu tava já meio sem fome, porque eu já tinha feito minha última refeição, eu tava satisfeita. Aí eu falei, tá bom, eu como com você. Aí ele trouxe pra casa e eu comi só um pedacinho de cada um, sabe? Assim, tipo, só pra experimentar, só pra dizer pra ele que eu comi. Só que, meninas, aquele crumble, ele é uma bomba. Ainda falei pra ele ontem, eu falei, ai filho, desculpa, mas eu não como mais à noite não. Ele falou, mãe, eu também não. Eu também fiquei assim com a barriga meio assim, muito cheia, sabe? Ele falou. E é isso mesmo, gente, que o crumble faz. Ele é gostoso, mas ele é extremamente pesado, gente. Muito, muito pesado. Aí ele falou, não como mais também tarde não. Eu falei, pra comer o crumble tem que ser no máximo 6 horas da tarde, gente. Gente, passou disso já não dá mais. Mas enfim, é isso. Eu vou lá buscar o bonito, voltar pra casa. Aí eu vou fazer minha primeira refeição, porque eu já vou fazer agora 16 horas. Ai, que bom, a gente tava precisando. Pelo menos serviu pra alguma coisa esse crumble. Bom, meninas, eu voltei agora há pouco de buscar o Cauã, na verdade, lá no trabalho dele. Demorei ainda porque fiquei dando várias voltas que eu não conseguia de jeito nenhum achar onde ele tava. Já quero não me levar pro lugar certo, enfim. Eu tô fazendo hoje, gente, 17 horas de jejum. Nossa, faz tempo que eu não faço isso. Também aquele cookie lá me lascou. E olha que eu treinei hoje de manhã, hein, gente. Eu treinei. Mas tá bom, eu tava precisando mesmo fazer um jejumzão. Eu vou fazer aqui minha primeira refeição, eu vou colocar cogumelos. Eu tô colocando, ontem eu coloquei. Tem dia que eu como uma panquequinha de manhã, como minha primeira refeição. Tem dia que eu tô com vontade de comer um ovo mesmo. Vou fazer aqui um ovo mexido com os cogumelos. E é isso, eu vou fazer um ovo mexido com cogumelos, entendeu? Eu vou preparar aqui e mostro pra vocês na hora que estiver pronto. Tá aqui, meninas, meia banana com mel, canela, pasta de amendoim, bolachinha de arroz com manteiga, ovos mexidos com cogumelos, sementes de abóbora e cottage por cima para adicionar proteína, cafezinho com leite. Meninas, agora são 4h20. Hoje o dia passou voando, porque eu acabei dormindo, né, aquela hora de manhã de novo. E eu tô com muita deprê dentro de casa, gente, muita deprê. A gente tá acostumada a ficar... Eu reclamo, tá vendo? Eu reclamo. Até uma moça esses dias falou, me poupe das suas reclamações, para de reclamar do seu marido e agradece do trabalho do seu marido e agradece a Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu vou me explicar muito pouco. Já me expliquei que eu não tô reclamando do trabalho, gente. Eu falei pra ela, ainda respondi assim, olha, Deus sabe quanto eu sou grata, porque só eu sei o que eu já passei aqui. Se você tá me acompanhando desde que eu cheguei aqui de volta, aqui em Orlando, vocês viram o que eu passei, tá? De não ter dia, de ter época de não ter dinheiro pra comprar nenhum bagulho, nenhuma linha. Então, assim, quer dizer assim, tem a parte do trabalho que eu amo, que eu já comentei aqui várias vezes, o passeio, o conhecer pessoas, conhecer restaurantes. A parte que eu não gosto é a parte de comer.
frequentemente. Porque, gente, a minha digestão não é a mesma. Então, somente eu sei o que eu passo, entendeu? Então não cabe a você que não calça os meus sapatos julgar. Só que é assim, o que eu tô querendo dizer é que agora a gente tá mais sossegado. E aí eu fico meio deprê de ficar dentro de casa, né? E... enfim, eu dei uma pausa nas edições. Como eu falei, eu tô adiantada. Dá uma andadinha nesse solzinho gostoso, ó. Pegar um pouquinho de vitamina D, que dá uma melhorada no humor, aumenta a imunidade, melhora a densidade óssea, tá? Pra quem não sabe, D3, a vitamina D3, na verdade, ela é um hormônio. E ela é super, hiper, mega necessária, principalmente mulheres aí na menopausa, tá? E tem muita gente que é deficiente de vitamina D. Então, faça sua caminhada no sol. E é isso, gente. Eu quero conversar com vocês. Eu não vou conversar agora, porque meu braço não vai aguentar eu segurando o telefone. Mas eu quero conversar com vocês, tem uma conversa muito séria sobre menopausa, que eu tava até agora conversando com a mãe de uma amiga que me chamou pedindo ajuda, e ela tem 60 anos, já está na menopausa desde os 42. E eu vou conversar sobre isso com vocês depois, para abrir os olhos e a mente de você que ainda tá jovem nessa faixa dos 40, para começar a levar a sério o que eu falo sobre cuidar da saúde, cuidar da alimentação, se exercitar, deixar de uma vez por todas de ser sedentária e reposição hormonal. Eu tenho certeza que depois dessa conversa que eu vou ter com vocês vão mudar a cabeça de vocês. Ou vai ou racha, entendeu? Dessa vez, se não mudar a cabeça de vocês, não muda mais. Na minha caminhadinha, foram 30 minutos. Deu 3.300 passos, mais ou menos. É que eu esqueci de desligar, só desliguei agora. Acho que foi 3.500. Não cheguei a 10.000, gente. Cheguei a 9.140. Tá bom. Eu não vou fazer hoje caminhada de novo. Já são 5 horas, gente. Não vou depois sair de novo, né? Estou aqui fazendo a panquequinha proteica do Cauã. Vou preparar pra mim agora. O quê? Uma matcha latte, gente. Uma matcha latte, óbvio. Não tomei matcha hoje, minha refeição foi só aquela hora. E era tarde, né, gente? Era 2h30, então agora são 5 horas. Não fez nem 3 horas ainda. Mas eu vou tomar uma matcha e eu vou comer uma barrinha de proteína. A minha alimentação é assim, gente. Teve até uma moça que perguntou, ainda não respondi, tá? Num dos últimos vídeos. Ah, Renata, você não faz alimentação normal? Arroz, feijão, jerimum? Ela falou banana da terra, blá blá. Moça, ela deve ser nova aqui no canal. Eu respeito. Gente, eu morei no Brasil, eu fazia esse tipo de alimentação. Muitos brasileiros moram aqui, moram fora e continuam com esse tipo de alimentação. Eu, infelizmente, não sei, ou felizmente, eu tenho outro tipo de alimentação. Me acostumei mais ou menos com a forma do americano, entre aspas, gente. Eu não como americana. Eu não me alimento de hambúrguer, batata frita, pizza no almoço, que é o que eles fazem, que pra eles é normal. Mas assim, eu faço um lanche, gente. Tipo assim, no meu caso, a minha principal refeição que eu mais amo da vida é o café da manhã. Eu falo que é o brunch. Aqui chama de brunch, que é uma mistura do breakfast com lunch, entendeu? Enfim, gente, o café da manhã é minha refeição principal. Amo, adoro, não abro mão. E aí, à tarde, gente, se eu tenho fome, eu faço uma refeição. Pode ser um lanchinho, um sanduichinho, vai com peito de peru, ovo, queijo, ou então tipo um rapidez com atum. Gente, eu como legumes, tá? Confesso que eu tô sem vergonha. Tô com legumes congelados na geladeira e não fiz ainda. Mas, por exemplo, no meu café da manhã hoje eu comi cogumelos, entendeu? E assim, eu consumo bastante fruta, eu consumo banana, consumo de manhã banana, consumo maçã à noite, sempre coloco também mirtilos. Eu considero que eu tenho uma boa alimentação, só que eu sou uma pessoa que eu não faço grandes refeições e não como muitas vezes no dia. Vocês que já me acompanham aqui já sabem. Então, o que é o meu normal? O meu normal é uma refeição de manhã, bem assim, reforçada. Pra mim é reforçada porque eu fico super satisfeita. Um snack à tarde. Como eu falei, posso ter mais fome e fazer uma refeição de verdade. Mas hoje, no caso, vai ser uma barrinha de proteína e a minha matcha. E aí, à noite, ou eu faço um ovo com bolacha de arroz, ou então também um rapidez, que é tipo rapidez, com atum e queijo. E às vezes eu coloco acompanhando uns legumes. Ou então um bowl de iogurte, eu faço um bowl de iogurte com proteína, com frutas, com semente de abóbora. Enfim, gente. Passando pra vocês uma coisa que eu já falei muitas vezes aqui no canal, mas graças a Deus eu entendo que chega gente nova por aqui. Então, por esse motivo, eu estou me explicando, tá? Espero que tenha sido clara com vocês. E agora, sem mais blá blá blás e mais delongas, eu vou fazer a minha matcha. Eu gosto de adoçar a matcha com maple syrup. Isso aqui, gente, é um adoçante natural.
É como se fosse um mel, mas ele é de uma planta que ela é muito comum no Canadá. Inclusive, se você ver a bandeira do Canadá, tem aquela folhinha, que aquela folhinha nada mais é do que a folhinha de maple. Você não sabia? Está sabendo agora? Tia Rê também é cultura e geografia, tá vendo? História. Sei lá, eu, geografia, história. Já nem sei mais também o que é o que. E aí, meninas, eu coloquei o maple. Agora eu misturo. Ah, esqueci de desligar o fogo da panqueca. Aí eu coloco isso aqui, ó. Nossa, gente, esse negócio tá estranho. Acho que ele tá quebrando. Não tá normal, não. Aí eu venho aqui e preparo a misturinha de matcha. Bom, meninas, já comi minha barrinha de proteína, já tomei minha matcha. Quero conversar aqui com vocês rapidinho sobre a questão da menopausa que eu ia conversar com vocês, tá? Tem uma mãe de uma amiga que ela me pediu uma ajuda, né? Gosto de dar como exemplo as histórias das pessoas que eu ouço, clientes minhas também e pessoas que vêm procurar minha ajuda, né? Vem pedir uma luz pra mim. Renata, me ajuda, porque eu sei que você entende de menopausa e tudo mais. Às vezes vem gente só pedir minha ajuda em relação à dieta, em relação a treino, né? Eu vou te contar agora a história de uma mulher que ela tem 60 anos, né? Eu expliquei isso pra vocês. Ela me pediu me ajuda. Eu descobri que eu tô com problema no coração. Eu tô muito sedentária. Eu não consigo acertar minha dieta, não consigo parar de comer. Enfim, e etc, tá? Primeira coisa que eu perguntei pra ela, você tá na menopausa? 60 anos geralmente já tá, né? Falei, se você não tá, você deve para entrar, enfim, né? 60 anos geralmente já está na menopausa. Bom, ela me falou que entrou na menopausa com 42 anos, o que me deixou assim espantada, gente. Por que espantada? Com tudo que ela tá sofrendo com ansiedade, tá? Também, depressão. Eu falei, pelo amor de Deus, você já deveria estar fazendo uma reposição hormonal. Mas, gente, eu entendo que antigamente não se falava abertamente sobre reposição como se fala hoje. Menopausa, então, era um tabu falar sobre isso, né, gente? Era um tabu, vamos combinar que essa é a verdade. Então, assim, eu abri a mente dela, eu falei, olha, expliquei tudo pra ela que eu explico aqui pra vocês. Você tem ansiedade, você tem que repor progesterona. Você não dorme bem, você tem que repor progesterona. Independente de você ter os sintomas ou não, tá, gente? O que é muito perigoso é o silêncio dos sintomas. Tem muitas mulheres que falam assim, ai, graças a Deus, nunca tive nenhum sintomas da menopausa. Não é bem graças a Deus. Já ouvi de médicos falarem aqui. É extremamente perigoso as mulheres que não têm os sintomas, que você pode já estar desenvolvendo algumas doenças relacionadas à menopausa ou à idade, e você não saber porque você não sente. Porque pelo fato de você não ter os sintomas, você não foi atrás de repor o hormônio. Não é porque você não tem o sintoma que você não precisa do hormônio. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então eu abri a mente dessa mulher que é como se fosse uma mãe pra mim, né? É uma mulher maravilhosa, eu conheço há muitos anos, desde que eu era criança. E isso pegou no meu coração, sabe, gente? Assim, porque eu pensei na minha mãe, até dei o exemplo da minha mãe. Eu falei, olha, minha mãe está fazendo reposição hormonal. Ela começou a fazer reposição por minha insistência. O médico dela acabou receitando, ela fez os exames, o médico dela receitou pra ela tá fazendo. E assim, é como eu falei, progesterona pra ansiedade e depressão. Estradiol, no caso dela tá desenvolvendo problema cardíaco, estradiol e testosterona também são cardioprotetores, tá? Previnem osteoporose, demência e mal de Alzheimer. Além de prevenir a sarcopenia, que é a perda da massa óssea, tá? Então assim, gente, vocês conseguem ver o tamanho da importância de repor os nossos hormônios? Gente, nós não somos nada sem os nossos hormônios. Vocês não conseguem, vocês têm uma mente fechada, porque o hormônio ficou muito tempo sendo demonizado. O hormônio é bomba. Não, gente, hormônio não é bomba. Existem as bombas e existem os hormônios que são produzidos pelo nosso corpo. E que quando você para de produzir, no caso da mulher, quando entra na menopausa, gente, é uma coisa assim que acaba com a vida da mulher. Fisicamente e psicologicamente, tá? Então não é só... É o que eu falo, testosterona e estradiol e progesterona não é só para libido, para ter um físico bonito, para te dar energia física. É para te dar energia mental, para te dar foco e vontade de viver a vida, tá? É para te dar de volta a ocitocina, o hormônio do amor, aquele hormônio que você tem ali, aquela coisa de gostar de ficar em comunidade, de abraçar, de beijar as pessoas que você ama. A gente perde isso, gente, com a perda dos nossos hormônios. Eu passei por isso, tá? É pra trazer de volta a sua serotonina, que é o hormônio do bem-estar, pra trazer de volta a dopamina, que é o hormônio da motivação, que é o hormônio não, são os neurotransmissores, desculpa. Pra trazer de volta a serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, pra trazer de volta a dopamina, que é
o neurotransmissor da motivação, entre outros. Tá, gente? Então, assim, mulheres, vou fazer de novo esse apelo. Cuidem de vocês, mas tenham sempre como base. Eu falei pra ela, olha, eu queria que você, primeira coisa, deixe de ser sedentária. Não me venha com desculpa de não tenho tempo pra me cuidar. Tem. Eu acabei de fazer isso. Eu saí aqui do meu foco, da minha loucura do trabalho. Nem pensei. Fui fazer 30 minutos, gente, de caminhada. Quem não tem 30 minutos pra fazer de caminhada? Em vez de ficar no telefone, mexendo no Instagram, vai caminhar. Em vez de ficar assistindo televisão, Netflix, vai caminhar. Troca uma coisa que é supérflua, que não vai te adicionar, por algo que vai te trazer mais anos de vida e mais saúde. É sobre isso que eu tô falando. Entendeu? E é isso, gente. Eu tinha que passar esse recado pra vocês, porque isso tocou forte no meu coração. E eu tenho certeza, cada dia que passa, que a minha missão é aqui, ó, com você, mulher, que tá passando por essa fase que eu passei de pré-menopausa, ou que já é uma mulher pós-menopausada como eu. E outra coisa, tá? Quando a gente tá na pré-menopausa, ou mesmo essa mulher que já tá pós-menopausada, tá? Eu não consigo fazer dieta, não consigo fechar a boca. A culpa não é sua. Para de se culpar, eu entendo você. Não se julgue de fraca. Não diga que você... eu não sirvo pra nada mesmo, eu não consigo nem focar numa dieta. Tá vendo? Eu só sirvo pra comer. Não. A culpa não é sua. A culpa é dos seus hormônios que você não tem mais. Você perdeu a motivação. Perdeu o neurotransmissor da motivação. Você perdeu o estradiol, que te deixa resistente à insulina e faz com que você tenha mais vontade de comer açúcar e carboidrato. Você perdeu a progesterona, que fez com que você ficasse mais ansiosa e mais depressiva e desconte na comida. Gente, eu sofri isso na pré-menopausa quando eu tava no Brasil em 2022. Eu me culpava, eu chorava, eu falava, eu não consigo, porque eu não consigo mais fazer dieta, porque eu não consigo mais focar em nada que eu começo. Eu não sabia o que eu tava passando. Hoje eu sei, e por hoje eu saber é que eu tô aqui pra ajudar você, mulher, que tá precisando ouvir isso. Então, ó, não se esqueça que você não está sozinha. A tia Rê está aqui com você para te ajudar nessa fase difícil. Nós estamos juntas. Eu estarei sempre aqui para ajudar vocês. Bom, meninas, já tomei banho. Lógico que eu não fui andar de novo, né, gente? Chega por hoje, né? Agora são 7h15. Consegui fazer bastante edição até, gente. Não terminei todo o vídeo, não vou terminar tudo hoje. E não tem problema, como eu falei pra vocês, eu estou adiantada. Graças a Deus, gente. Nossa, traz um alívio pro meu coração. Lógico que eu preferia hoje estar trabalhando, tá vendo? Reclamo, eu falei, né? Mas o descanso também é importante, né, gente? É importante, não tem problema. Mas, enfim, consegui hoje até descansar um pouco mais, dando aquele cochilinho extra de manhã, que eu não gosto de fazer, mas me fez bem, gente. Eu tava precisando, como eu falei pra vocês. A gente tem que saber ouvir o nosso corpo, né? Quando a gente precisa do descanso também, porque o descanso é importante até pra gente poder queimar gordura, a gente pensar, principalmente para raciocinar melhor, porque vocês sabem que o cérebro, ele recupera no sono, né, gente? Você faz um detox no cérebro durante o sono. Se vocês não sabiam, estão sabendo demais essa. Tia Rê é cultura, né, gente? É cultura demais. Mas, enfim, vou fazer aqui o meu skincare. Vou começar pelo estriol. Gente, eu vou ser bem sincera. Eu achei, sim, que o estriol funciona. Eu senti que ele dá uma rejuvenescida na pele. Eu acho sim, gente. Eu acho. Não paro mais de usar. Não paro mais. O que mais eu vou passar? Hidratante, antioxidante da Salve. E já, meninas, eu vou fazer meu bolzinho de iogurte, porque eu tô com fome ainda, né? Eu comi aquele snackzinho lá, mas foi só um snack mesmo. E assim, eu senti que eu continuei com um pouco de fome, sabe? Não muito assim, mas um pouco. Mas eu também não quero encerrar a alimentação tarde, eu não gosto, gente. Eu gosto de encerrar a alimentação cedo. No máximo, tipo 8 horas, sabe? Estourando, que eu gosto mesmo, tipo estourando 8h30. E quanto mais cedo, melhor. Mas também não adianta fazer muito cedo, porque às vezes aí depois eu acabo ficando com fome mais tarde, entendeu? E é isso. Passei agora também o óleo de ricínio, que eu tô usando todos os dias. Faço um pouco nos lábios também, que hidrata. E é isso, gente, ó. A pele desta jovem senhora de quase 42 anos, gente. Ai, tá chegando meu aniversário. Ai, meu Deus do céu, gente. 42 anos a tia Rê vai fazer. Nossa senhora, gente. Mas é isso. É bom, gente. Estamos fazendo aniversário. Estamos vivendo. Estamos aqui, ó. É isso que importa. E vai ter coisa boa no meu aniversário, gente. Vai ter comemoração. Já tenho planos.
Mas vocês que lutem com a curiosidade de vocês, porque eu não vou contar, tá? Esperem, aguardem cenas dos próximos capítulos. Aqui está, meninas, prontinho o meu bolzinho. Aqui tem maçã, vocês viram, né? Mirtilos com canela, iogurte com meia dose de whey. Isso aqui é um creme de pasta de amendoim de chocolate, que é feito com pasta de amendoim em pó, que tem bem menos calorias do que o pasta de amendoim normal, e um pouquinho de semente de abóbora por cima. Bom dia, meninas. Bom dia, gente. Sextamos por aqui. Já são 8h30 da manhã. Acordei cedo. Gente, hoje eu acordei assim, no modo super câmera lenta. Nossa, hoje foi uma luta, gente. Hoje foi uma luta. Acordei às 5h30. O despertador tocou e eu tava naquele sono profundo, sabe? Daquele pulo. E fiz meu cardio, fiz 30 minutos de esteira, 15 de escada e fiz meu Vecchios. Nem mostrei pra vocês hoje, gente, porque, né? Mesma coisa de ontem. Fiz o Vecchios, tomei meu shot com glutamina, é isso. Tomei banho e agora eu tô no super coffee. A gente tava com uma sede, tava lá deitado, deitei um pouquinho. E uma sede, meu senhor do céu. E também tava com vontade de fazer xixi, fiz xixi, tomei água. E é isso, gente. Bora se estar com a tia Rê. Quais são os planos de hoje? Não tem planos, gente. Hoje está 0 planos ainda por enquanto. Mas eu não sei nem assim. Hoje eu não treino, tá? Eu quero treinar pernas amanhã, gosto de treinar de sábado. Eu, de novo, pensando, talvez, se der coragem, eu ia até a academia fazer sauna. Ainda não sei, gente. Eu tô, nunca mais fiz sauna, essa semana não fiz. E eu gosto de fazer, né? Então, assim, um pouco, não é preguiça, mas assim, um pouco. Tipo, me acomodei em treinar aqui no condomínio todos esses dias, o que tá ok, gente. Só que a sauna me faz falta porque eu gosto pelos benefícios que ela traz, né? Mas não vamos fazer promessas, vamos com calma, vamos fluir com o dia. E meninas, vem sextar com a tia Rê. Vamos começar esse dia aqui, ó, com o pé direito. Pega aí sua bebidinha preferida, senta com calma, assistindo a tia Rê, lógico, né? Que se você não estiver aqui assistindo, como é que você vai fazer isso, né? E vem dar esse primeiro golinho gostoso com a tia Rê. Bom, meninas, agora são 10 horas. Eu vou decidir o que eu vou fazer. Eu não vou pra academia fazer sauna. Eu chamei o Cauã pra ir comigo tomar uma matcha, sabe? Igual a gente fazia antes, caminhar e tomar uma matcha. E ele topou, então é isso que eu vou fazer. Esse vai ser o meu cardio. Nós vamos andando até lá. A gente aproveita e passa no mercado ali do lado, no Publix, que eu tenho umas coisas pra comprar lá. E aí é bom que eu dou uma esticadinha no jejum, né? Eu tô já 14 horas. Eu vou conseguir esticar aí mais uma horinha, né? Eu vou passar meu protetor e passar um rímelzinho, né? Aí bonitinha. E aproveitando e falando sobre o jejum, fiquei de falar com vocês ontem sobre uma coisa interessante sobre snacks durante o jejum. Ah, mas se come não é mais jejum? Então, gente, existem jejuns e jejuns, tá? Tem uma médica aqui que eu sigo que ela é especialista em jejum intermitente. Eu já sigo ela, gente, desde 2018, uma coisa assim, gente. Eu acho que é isso. Ela é maravilhosa e ela fala que existem regras, lógico, para esses snacks. Não é você ir lá e comer qualquer coisa. Já lembrando que, primeira coisa, gente, esquece açúcar, tá? Esquece, deleta. Açúcar não deve fazer parte desses fasted snack, que fala aqui, né? Que seria o snack do jejum. Ela fala assim, que você vai fazer um jejum aí entre 12 a 20 horas. E se você é uma pessoa que tem dificuldades de fazer o jejum ou de manter o jejum, você pode usar
esses snacks durante o seu jejum, tá? Isso não serve para pessoas, por exemplo, como eu, que já tô acostumada a fazer jejum. Obviamente que acontece de fases que eu tenho dificuldade. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente ficou muito esses dias direto fazendo esses trabalhos, eu comendo com muita frequência. E eu fiquei com bastante dificuldade de fazer jejum. Eu consegui fazer ontem 17 horas. E foi aí que eu percebi que regulou meu açúcar no sangue, que hoje eu tô tranquila, eu não tô com fome. Eu tô sentindo um pouquinho de fome, mas não é aquela fome, sabe? Então é aí que eu chego à conclusão de que eu tô conseguindo já regular de novo a minha insulina no sangue, a glicose no sangue, na verdade. E assim, dessa forma, eu não tenho dificuldades para fazer mais jejum. Mas se você é nova nesse mundo de jejum, se você gostaria muito de fazer, de ter os benefícios do jejum e tem essa dificuldade, você pode fazer esses snacks e ainda colher os frutos, os benefícios desse jejum intermitente, tá? Então vamos lá. Quais são as regras para esses snacks durante o jejum? Tem que ser menos de 5 gramas de proteína, esses snacks, tá? Menos de 5 gramas de proteína. Menos de 18 gramas de gordura. Eu tô lendo aqui minhas anotações, tá, gente? Porque tem coisas que eu não consigo decorar. Eu só consigo decorar coisas que eu já estou ouvindo a mesma coisa há muito tempo. Dificuldades da tia Rê, dificuldades da memória após os 40. Os carboidratos tem que ser menos de 4 gramas de carboidrato nesse snack. E tem que ser abaixo de 200 calorias. Então, se você for pensar, gente, nem é tão difícil. Tá vendo? Menos de 200 calorias, menos de 4 gramas de carboidrato, menos de 18 gramas de gordura e menos de 5 gramas de proteína. Renata, me dá um exemplo de coisas que eu posso colocar. Não sei te dar nenhum exemplo agora, tá? Então, eu vou depois trazer alguns exemplos aqui pra vocês, que de cabeça, assim, agora nesse momento, eu não consigo pensar em nada. Mas já anota aí essa dica, anota aí essa regrinha que eu falei pra vocês. E veja, apenas se você tem muita dificuldade, realmente não consegue. Às vezes, gente, por exemplo, se você tomar muita água, se hidratar bastante, tomar água com sal apenas, vai te ajudar e você não vai poder fazer esses snacks. Ou se você toma café, também chás durante esse jejum pode te ajudar. Eu tô falando coisas que me ajudam, tá? Um café, às vezes, com tiquinho... Eu vou dar um exemplo. Um café, às vezes, com um pouquinho de creamer, que seria um creme de leite. Tá? Tem que ver também aí, nesse caso, a quantidade de gordura. Como a quantidade de gordura aqui é menos de 18 gramas, eu tenho certeza que vocês conseguem. Eu acho que às vezes um pouquinho de manteiga, talvez dê certo. Óleo de coco, o óleo TCM, tem que ver a quantidade, tá, gente? Pra não sair dessa regrinha aqui que eu tô passando pra vocês. Mas eu vou trazer depois, mais pra frente, futuramente, uns exemplos pra vocês, tá? Se vocês quiserem que eu fale mais a fundo sobre jejum intermitente pra vocês em algum vídeo, tá bom? Espero que tenha ajudado. Tô aqui passando a máscara de cílios, porque eu me sinto... Olha, gente, eu me sinto uma nova mulher com máscara de cílios. Me sinto linda, maravilhosa, poderosa. É o poder dos cílios. O poder da mulher pode estar nos cílios. Gente, eu tô falando isso de brincadeira, tá? O nosso poder não está na nossa aparência, nem nos cílios, nem no cabelo. Essa é uma forma de dizer assim, gente, que dá um up na autoestima, entendeu? Sejamos realistas, e é isso. Bom, meninas, estamos aqui a caminho. Eu e o Cauãzinho, que vocês amam. Elas te amam muito, Cauã. Dá oi pra elas. Oi. É que ele tá cansado, por isso ele ainda não tá tão aquele humor, sabe? Ele tá meio dormindo ainda. E hoje, eu e o Fernando temos um trabalho. Vai ser às 7 horas da noite. Vou levar vocês com a gente. É lugar de pizza aqui em Orlando. E aqui pertinho, gente, do lado de casa. Onde eu vou agora no café, é do outro lado da rua. Vai ser lá. E então eu já vou me adiantar com essa caminhada, como sendo a segunda do dia. Porque aí, como o trabalho é às 7, eu consigo fazer mais uma caminhada, que eu sempre gosto da minha caminhada do fim da tarde, né? Antes de ir, tipo, eu posso fazer a caminhada umas 5h30, 5h30, entendeu? E é isso. E aí já estiquei o jejum, 14h30. Tá bom, gente, tá bom. Vou quebrar o jejum com a matcha. E a hora que chegar em casa eu vou comer, com certeza, porque já tô ficando com fome. É que eu tô movendo meu corpo, aí começa a acelerar o metabolismo e vem a fome, né, gente? Normal. Mas olha, o dia tá lindo. Tá sol, gente, um calor aqui que nem parece que é outono. É o que eu falei pra vocês. Aqui, você mal vê o outono, gente, mal sente. Vai começar a esfriar mesmo em novembro. Mas tá bom. E eu falo novembro, já lembro que tá chegando meu aniversário. Mas é isso, gente. Vamos fluir com a vida, não vamos pensar nos números.
Aqui, meninas, que delícia, nesse lugarzinho que eu tanto amo. Eu vim aqui esses dias com o Fernando, mas acho que esse dia eu não gravei vídeo. Aqui, meninas, a minha matcha, que já tá na metade. O Cauã pediu um latte de baunilha sem açúcar, sugar free. E daqui vamos para o mercado. Olha, meninas, eu tô com vontade de levar uma, tá 3 por 12 dólares. Eu queria uma que fosse misturada, mas não tem. Queria levar uma bem bonitinha, sabe? Que trouxesse uma energia boa. Olha que linda essa. Acho que eu vou levar essas. Ou essa. Qual que você acha que eu levo, Cauã? Olha essa que linda. Essa também, essa tá misturadinha, ó. Não sei. Meninas, eu peguei essa porque o Cauã falou que eu lembro ele. Essas flores lembram eu pra ele. Ele falou que essa cor lembra eu. Não sei porquê, mas eu vou levar essa então. Bom, meninas, acabei de chegar com muita sede. Tomei 2 copos desse de água. Ai, nós ficamos 2 horas fora, meninas. Demos 6.000 passos. Só que bom. Eu vou... Aquelas flores ainda estão lindas, gente. Então, assim, não vou jogar fora, né? Lógico que não. E vocês sabem que eu não tenho vaso. Eu não quis comprar lá no mercado, onde eu fui, porque é mais caro. Lá tudo é mais caro. Eu vou comprar depois no Dollar Tree, que é a loja de $1. Mas, né, enquanto eu não tenho... Ó, a gente teve essa aqui, a florzinha que quebrou, ó, tá vendo? Vou até tirar. Ela quebrou. Eu vou usar outra garrafa, ó, que eu tomo água. Felizmente, gente, só que eu tenho. Por enquanto vai ser isso. E essas flores estavam 3 buquês por 12 dólares. Então, esse aqui saiu 4. Comprei um, né? Saiu 4. Aí ele vem com isso aqui, ó. Fresh Flower Food. Pra colocar na água. Vou colocar na água. E aí... Ai, onde eu vou colocar, gente? Eu vou colocar no meio da mesa ali. E tomar muito cuidado pra não bater, pra não cair, né? Eu vou cortar o cabinho um pouco, porque tá muito longo. Ai, gente, tava muito boa a minha matcha. Sempre uma delícia aquela matcha. Tudo de bueno. E foi um momento relax. Foi uma caminhada, um cardio de boa. Foi bom. Ai. Deixa eu pegar aqui, né? Acho que aqui tá bom. Vou cortar com a faca mesmo. Porque é muito duro, com a tesoura eu não vou conseguir. Ai, meu Deus. Que difícil. Aqui também, essa faca é uma porcaria, gente. Porcaria. Vou encher de água primeiro. E aí já vou despejar o flower food dentro. Ai, meu Deus. Já coloquei lá dentro. E aí agora venho aqui, ó. Ai, que lindo, gente, olha. Linda, né? Adorei. Eu queria ter comprado amarela, porque amarela eu acho que traz alegria. Mas flor em si já traz alegria, né? E o Cauã falou que essas flores lembram eu, então... comprei as flores que tem a minha cara, entendeu? Nada mais justo. Agora eu vou colocar ali no meio da mesa.
mais pras 4, nem falei mais com vocês. Graças a Deus terminei a edição, graças a Deus. Tô bem adiantada, fico bem aliviada assim. Porque a gente tem um trabalho hoje, graças a Deus, e tem amanhã também um trabalhinho já marcado. Então já fico tranquila. Eu tô ficando com fome, gente. Não faz nem tanto tempo assim que eu comi. Acho que não fez 3 horas ainda não, mas eu tô com fome. Eu vou fazer uma matcha pra mim e eu acho que eu vou comer uma barrinha de proteína. Eu queria deixar pra comer alguma coisa assim só antes de ir lá, né? Mas de repente eu posso até comer antes de sair, entendeu? Alguma coisa. Nuts, de repente, né? Que assim, eu não quero comer pizza, gente. Eu sei que eu vou ter que dar uma mordida, alguma coisa pro vídeo, mas como lá é uma pizzaria, geralmente as pizzarias, eles têm salada. Então, de repente, né? Assim, gente, não tô com vontade. Eu gosto de fazer as minhas refeições, mas reclamando, é trabalho, né? E a gente agradece, graças a Deus, que venham mais e muito mais, entendeu? É isso. E eu vou andar daqui a pouco. Umas 5 horas, mais ou menos, é a hora que eu vou andar. Aí eu dei passei o aspirador aqui, porque o seu Cauã deixou cair a bolacha de arroz no chão e ela quebrou. Ela é super sensível, né? Pergunta se ele limpou. Ele limpou. Aí eu passei aqui o aspirador, que eu já tinha... Eu acho que foi anteontem. Foi anteontem. Eu limpei, passei pano, tudo tá limpinho, né? E aí eu dobrei, né? Eu separei aquelas roupas, né? Eu separo as deles e eles que guardem as deles. E eu dobro e guardo a minha, gente. Porque assim, eu sou a que mais faço aqui. Me ajudam muito pouco, entendeu? Então eu dou esses empurrões pra eles me ajudarem em alguma coisa. Se dobrarem, bem. Se não dobrarem, é roupa deles, né? Não é problema meu. Mas enfim, minha gente, é isso. Eu vou preparar aqui uma matcha pra mim. Vou experimentar esse adoçante que eu comprei hoje, gente, que é com monk fruit. É um adoçante muito bom que eu já usei, eu usava muito ele. E ele é mais natural. Fazia muito tempo que eu não comprava. Ele é mais saudável que o sucralose. Vamos ver. Eu vou fazer e já vou deixar vocês saberem se deu bom. Sigo aqui com a mesma roupa desde de manhã. Ah, não, gente, não troquei, fiz um monte de coisa, editei, dei um jeitinho na casa. Acabei de fazer agora uma panqueca pro Cauã. Agora são 5h11. Eu vou fazer o seguinte. O Fernando, a gente tem 7 horas do trabalho, né? O Fernando foi fazer um outro trabalho que ele faz de conteúdo de carro, que eu nunca vou com ele. Ele até ficou bravo comigo, eu falei, Fê, desculpa, mas eu não gosto. Eu não vou me forçar a fazer mais uma coisa que eu vou ficar estressada, entendeu? Essa parte de carro, chega lá, ele demora muito, ele fala muito com as pessoas. E não é uma coisa que eu curto fazer, sabe? Essa coisa de carro não é minha vibe. Eu já fiz muitas coisas com ele, já passei muito nervoso, então não, e ponto. Enfim, só pra me explicar pra vocês, não é pra falar nada disso, mas acabei falando, desabafo. Ele foi lá fazer e ele vai voltar, acho que ele vai estar aqui umas 6h30, 6h40, porque é aqui do lado, né? Então não tem necessidade de correr. Eu vou andando até o Dollar Tree, que é aquela lojinha que é tudo de $1, não é mais $1, é a partir de 1,25. E não sei se eu comentei com vocês, a minha vassoura, que eu tenho, inclusive eu comprei lá, durou bastante tempo, só que ela quebrou, ela foi apodrecendo. Porque as coisas que vem de lá, gente, é assim, é baratinho, não é a melhor qualidade, né? Mas é uma vassoura normal, como qualquer outra. É a vassoura que eu uso pra esfregar o banheiro quando eu lavo. E então eu vou comprar outra, já vou passar lá comprar outra. E vou comprar já um vasinho pra minha flor. Ai, eu tô feliz, gente. Vou comprar um vasinho. É tão baratinho lá, não comprei mesmo de preguiça de ir lá, gente. Porque é muito baratex, entendeu? E é isso. Vou lá comprar, já fica sendo a minha caminhadinha de final de tarde. Vou chegar, tomar banho correndo e me arrumar e esperar o Fernando. Aqui, meninas, essa é a loja, ó, Dollar Tree, tá vendo aqui, ó, essa verdinha? É essa. Olha que bonitinho isso, meninas, já em clima de outono, ó. Muito bonitinho, olha. Eu gostei desse copo, ó, escrito Grateful, tá vendo? Adorei. As coisas de Halloween, meninas. Não, agora vocês vão ficar passadas no que eu vou mostrar pra vocês.
Já estão vendendo enfeites de Natal, gente. Tudo misturado, ó. Decoração de Halloween com a de Natal. Ai, Deus. Ok, meninas, os vasinhos que eles têm, ó, são esses aqui. Só tem essas opções. Então eu vou levar esse aqui, ó, que é o maiorzinho, tá vendo? Eu acho que eu vou levar 2. Vou mostrar pra vocês o preço. Ele custa R$1,25, ó, tá vendo? R$1,25, vou levar 2. Ah, tem aquele ali também, gente, longuinho, ó lá. Acho que aquele é melhor. Olha que tristeza, meninas. Tem a vassoura, mas não tem os cabos. Então não adianta nada pra mim, entendeu? Na verdade, o que eu mais precisava mesmo era o cabo. Vai ficar pro outro mercado, comprar no Walmart depois. Ai, meninas, acabei de chegar. Eu não tinha um vaso. Agora, problema resolvido. Não consegui a vassoura, mas pelo menos o vaso tá aqui. Agora, vamos ver se vai dar certo, né, gente? Porque ele é de vidro, ele não é um vidro pesado. Ele é um vidro relativamente... Não é nem leve nem pesado, sabe? Então, vamos ver agora o que vai dar com a água dentro e as flores, né? Vou passar essa mesma água que tá aqui dentro com aquele pozinho lá, sabe, que eu coloquei? Eu tô pensando que talvez eu tenha que cortar mais o cabinho, né? Vamos ver, não sei. Que medo de vazar água. Não, gente, deu super certo, olha só. Olha que lindo, gente, adorei. Pronto, problema resolvido. Agora vamos ao outro. Eu não vou trocar água, né? Já tá na hora de trocar essa água. Aliás, eu acho que até que já passou da hora, né? Já era pra ter trocado e eu não troquei. Aqui, ó, não sei se é o suficiente. Se precisar de mais, eu coloco. Venho aqui, ó. Ah, que lindo, gente, olha. Comenta se vocês gostaram dos vasinhos da tia Rê. Lavar essas garrafas. Eu comprei também um isqueiro que eu tava precisando para acender minha vela, que eu sinto que tá acabando o gás, ó. Comprei essa aqui que é pink. Foi a mesma coisa, gente, $1,25 cada um. Eu gastei lá, cadê a nota? Gastei lá $5,33. Eu comprei mais um negócio, vou mostrar já pra vocês. Tá aqui, ó, o isqueiro. Vamos conferir, gente. Ah, tá funcionando. Comprei xuxinhos de cabelo, ó, esse conjuntinho, ó, esse joguinho que vem 3 xuxinhas por $1,25. Uma preta, uma branca e uma cinza. Eu tava ficando sem xuxinhas já, aqui, ó. Por enquanto tá bom, quero comprar depois umas na Shein de tipo seda, sabe? E porque também vai judiar menos do cabelo. Mas enfim, é isso, agora eu vou tomar meu banho. Bom, meninas, banho tomado. Deixa eu ver se não tem caca no nariz, né? Que eu não peguei trauma da caca, gente. Trauma da caca. A caca me deixou traumatizada. Eu tive que cortar um pedaço de um vídeo aí que tava no YouTube já, antes de ir pro canal de ao ar, pra não passar a vergonha, né? Enfim, o telefone tá sujo, eu tô achando que é a blusa. Eu tô pronta, já mostro o look pra vocês. Ó, rapidinho, vou trocar que o Fernando tá vindo. Ó, fiz um chá aqui de hortelã-pimenta com chá verde matcha. Vou tomar aqui meu Lipt Detox, gente, que eu estou amando. Tem link na descrição do vídeo pra vocês, tá? Ó. Ai, gente, eu vou ficar sozinha quando acabar. Minha irmã que lute pra mandar pra mim. Ela que lute. Se fosse minha mãe mandar. Vou fazer rapidinho uma make. Porque trabalhar sem o rosto apresentável não rola, né, gente? Não rola. E é isso. Eu tô com uma roupa que eu ainda não usei. Não tinha usado. Essa blusa, gente, vocês acreditam? É uma blusa que eu comprei já novinha. Comprei na Ross. Já faz um tempo já. Uma das primeiras roupas que eu comprei nesses últimos tempos aí. Que deu pra mim, que sobrou um dinheirinho pra comprar roupa. Eu não tinha usado ainda porque ela é curta. E eu não gosto de blusa curta, vocês sabem, né? Eu cometi um erro de não experimentar no dia. Eu falei assim, ah, não. Essa blusa serve. Não serviu. Por causa do peito, né, gente? Meu peito é grande, às vezes eu tô acostumado com o tamanho dos meus seios. E aí eu esqueço, entendeu? Isso é um mero detalhe pra mim. E aí, acabou que eu cheguei em casa, coloquei e achei curta. Só que eu tô com um shorts novinho, lindo, que eu comprei na Forever 21. E ele ficou perfeito, gente. Com esses shorts, porque ele é de cintura alta, entendeu? Então ficou perfeito, perfeito. Mas enfim, eu não vou ficar falando muito com vocês, porque eu não quero gastar espaço no telefone, né? Eu vou só fazer a minha make aqui, que o Fernando falou que ia estar aqui em 20 minutos, eu quero terminar logo, porque eu quero rapidinho postar um negócio no Stories, então
eu não vou ter tempo, entendeu? Então, já já mostro o look pra vocês. Aqui está o look, meninas. Aqui, ó, esse shortinho que eu falei pra vocês, ó. Como ele é cintura alta, tá vendo, ó? Dá pra usar de boa com essa blusa, ó. Como se vocês gostaram. E o tênis, gente, dá um close nesse tênis da Guess, olha. Olha isso, gente. Comenta se vocês gostaram do look. Eu adorei. Adorei. Tô aqui, ó, de make. Coloquei um colarzinho. Brinquinho. Pulseirinhas. $10 aqui no meu telefone. E é isso. Olha só, meninas, pedi um cappuccino para começar. Um lugar muito bonito, gente, aqui do lado de casa, olha só. É italiano o dono. O cheiro aqui dentro, gente, maravilhoso. Lugar muito bonito. O Fernando está ali já gravando os vídeos. Vamos aguardar os pratos. Olha só, meninas, pizza de Nutella. Aqui temos uma burrata com presunto de Parma. Olha isso. Meninas, até tomei um vinhozinho, ó. Experimentei um pedaço dessa. Um pedaço da outra que já acabou. Comi burrata com presunto, Parma. Comi um pedaço, vou comer mais um de Nutella, gente. Ai, hoje valeu a pena, hein? Amei esse lugar, gente, aqui do lado de casa. Com certeza eu voltarei aqui. Muito legal, adorei. Essa fonte que linda à noite, meninas. Eu já mostrei ela pra vocês aqui de dia. Mas de noite é muito mais bonito, olha. Do ladinho de casa, gente. O café onde eu tomo minha mate é lá do outro lado da rua. E aqui estamos de novo, meninas, no mercado que eu vim hoje ficar andando. Mas ficou faltando umas coisinhas. Também tava andando, né? Não dá pra levar muita coisa. Mas também tinha esquecido mesmo de umas coisinhas. E aqui estamos, de buchinho cheio já. Meninas, eu tava olhando os macros desse pão aqui, achei muito interessante. Olha só, ele tá até comprar um, leva outro de graça. Ele é chamado de Kiro, como se fosse da cetogênica. Assim, gente, não acho legal falar que é Kiro, porque ele tem glúten, né? Não é sem glúten, tá vendo? Não fala que ele é sem glúten. Mas olha que legal, por fatia, gente, só tem 35 calorias. A fatia dele é grossa, olha, achei bem legal. Ele tem 1 grama só de gordura. Por fatia tem só 10 gramas de carboidrato e 6 gramas de proteína. Gente, achei muito bom. É que assim, você vê os ingredientes, gente, ai, dá um desânimo, né? Mas assim, pensando em macros, eu achei bem interessante. Bom, meninas, já estamos em casa há um tempo. Ai, tem que tomar cuidado para arrastar o computador, porque o vaso de flor tá atrás com a água. Eu já tomei banho, já tá tarde, gente. Já são agora 9h47, 15 para as 10. Tô olhando aqui no relógio, eu dei hoje 14.883 passos. Muito bom, gente, muito bom. E eu tomei banho já, ó, meu skincare já foi feito, gente, eu dei uma esfoliada no rosto, ó. E eu esfoliei os lábios, tá vendo? Com aquele esfoliantezinho que eu tenho de silicone, que passa assim, ó. Aí eu passei, a cor dele sempre vai mais pra fora, da micropigmentação labial que eu tenho quando eu faço, quando eu esfolio. Eu passei o óleo de ricínio aqui, pra hidratar, passei no rosto também, passei o hidratante labial por cima. Gente, me deu piriri. Nossa, gente, eu fui 2 vezes no banheiro. Não sei o que aconteceu. Eu não sei se foi a burrata. Porque eu não comi muito, gente. Eu não sei se foi o vinho. Mas assim, gente, eu não tomei nem uma taça. O álcool, ele pode ter esse efeito no intestino. Mas, gente, eu não tomei nem aquela taça inteira, que tinha só um pouco e nem tomei. Eu dei uns goles só. Mas, enfim. Não sei o que aconteceu. É esse corpício que, né, fica acostumado a comer saudável durante a semana. Mesmo com os outros dias que eu comi, isso nenhuma vez me deu. E eu adorei o restaurante, gente. Eu adorei. Pode ser a combinação de alguma coisa. Pode ter sido presunto de Parma,
alguma coisa, entendeu? Enfim, comi, foi muito bom, valeu a pena, porque eu realmente gostei muito. É isso que eu falo, pra mim comer tem que valer a pena, tem que ser uma coisa que eu olhar e falar assim, não, tô com vontade de comer isso. A hora que eu entrei lá dentro, aquele cheirinho de pizza, gente, um lugar bem italiano, nossa, muito bom. Mas enfim, eu vou aproveitar e encerrar esse vídeo, vou ficar por aqui nesse vlog 48 horas, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, me deixe o seu like, me deixe o seu comentário, compartilha com as amigas para elas conhecerem o canal e se inscreve se você não for inscrita. Um super beijo pra você e até o próximo vídeo.